Amor, fica aqui, fica. Ai, preciosa da minha vida. Ó, gente, a nossa integrante desse canal, nova integrante. Acho que você não apareceu no canal ainda, né, meu amor? Ei, meu amor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Há quanto tempo nós não nos vemos através dessa telinha, né? Eu confesso que eu tô até meio... Meu Deus, como é que eu falo? Como é que eu faço? Se eu dou oi? Se eu peço pra se inscrever aqui no canal? Hoje eu queria conversar com vocês um tema que eu considero muito importante e muito legal também, se eu puder dar uma opinião, né? Eu queria falar sobre autoconfiança ou sobre a falta da autoconfiança ou sobre não se sentir autoconfiante, né? É basicamente isso. Eu descobri que o meu maior problema era a minha falta de confiança, né? Eu não acreditava em mim. Por trás de todo o meu esforço existia um medo constante de não ser boa o suficiente. E por muito tempo a minha maior inimiga era eu mesma. Ou seja, o meu maior problema era a minha falta de confiança. E assim, eu sempre demonstrei ser muito segura de mim mesma, mas aqui dentro, ali no fundinho, era aquele caos basiquinho. Eu duvidava de cada passo que eu ia dar ou os que eu dava, né? Tipo, ai, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que esse é o caminho certo a seguir? Ou será que eu falei a coisa certa? Nos passos, a gente pode abranger tudo aquilo que a gente tem que decidir e tudo aquilo que a gente faz por nós mesmos. E aí veio o maior problema, que eu era muito negativa. Antes mesmo de eu tentar, eu já falava, ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não é pra mim. Ah, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo. E aí, a consequência disso é que eu acabava negando várias oportunidades, né, vários momentos, porque eu já acreditava que eu não era boa o suficiente para aquilo. Tipo assim, por que isso tá acontecendo comigo? Ou, sei lá, não vai dar certo porque eu não sou boa o suficiente para isso. E eu também me comparava com quem tava ao meu redor. Eu achava que eles eram mais preparados, eu achava que eles mereciam o melhor, que eles sabiam mais, né? Que, enfim, eles eram mais preparados do que eu. E eu sempre me diminuía pensando, cara, quem sou eu pra fazer isso? E aí agora, esse semestre, eu estava escrevendo meu projeto de TCC e eu sempre ficava empacada. Eu tava ali, eu não conseguia escrever, eu tinha a ideia na minha cabeça e eu não conseguia. E aí eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, Isa, o teu problema é autoconfiança porque é impossível tu não ter nada pra escrever sobre esse tema, sendo que é um tema que tu domina, é um tema que tu gosta, é a tua área de primeira formação, tu leu muitos livros já, então assim, vocabulário tu tem, conhecimento tu tem, tá na tua cabeça, tu só precisa sentar e escrever. Ah, e detalhe, né? Eu falei bem assim pra ela, né? Eu escrevi pelo WhatsApp. Nossa, eu me sinto burríssima nesse momento. E aí, além de ela falar, né, que o meu problema era a falta de autoconfiança, ela falou assim, ó, tu és muito inteligente, tu só precisa se esforçar no sentido de se concentrar e acreditar naquilo que tu estás escrevendo. Ela terminou, né? Te permite, desenrola isso daí. Tipo, só tu pode fazer isso aí por ti mesma. E aí, depois dessa fala dela, né? Dessa frase no WhatsApp, eu comecei a pensar sobre vários momentos que eu tive de falta de autoconfiança. E eu já tinha percebido alguns pontos com o meu marido, né, com o João, porque eu sempre falava assim, é isso, eu acho. Não sei o que, né, eu acho. Sempre termino a frase com um eu acho, sempre tava assim, não tenho certeza disso. Por quê? Porque isso é falta de autoconfiança. E aí eu comecei a ver as pessoas, né, conquistando as coisas porque simplesmente elas tentavam. E nem isso eu fazia por mim mesma, né? Nem tentava, nem dava o primeiro passo porque o meu negativismo lá que eu falei anteriormente era tão grande que eu já pensava, não vou conseguir. No fim das contas, a única coisa que me bloqueava e às vezes me bloqueia sou eu mesma. Porque só eu tenho o poder da minha mente e só eu consigo acreditar que eu sou ou não capaz. E aí vem aquela frase, né? Se você não acreditar em você mesma, ninguém vai. Gente, ela é muito clichê, mas ela é real. Porque, de fato, a primeira pessoa a acreditar na gente tem que ser nós. E assim, pra uma pessoa que não tem autoconfiança, ela precisa da validação dos outros. Saber se aquilo que ela falou foi ok, se aquilo que ela fez foi ok, se não falou nenhuma besteira, né? Então, existem vários pontos a serem trabalhados na cabeça de quem não é autoconfiante. Daí eu comecei a consumir muito conteúdo sobre autoconfiança, sobre dopamina, enfim, a dopamina eu vou deixar para outro vídeo porque eu gostei bastante. Mas eu comecei a entrar nesse mundo da autoconfiança porque eu precisava. Eu já sabia onde estava o meu problema,
E o meu erro, então, eu vou consumir conteúdo sobre isso para que eu melhore isso, vamos dizer, né? E aí vem alguns ensinamentos e algumas coisas, pontos chaves muito importantes. Celebrar as pequenas conquistas. Gente, se a gente soubesse o poder de celebrar as pequenas conquistas ou os pequenos começos, né? Coisas, detalhes da nossa vida cotidiana que se a gente celebrar vai fazer muita diferença ali na frente. Parar de se sabotar. A gente pensa que a mente não tem tanto poder assim sobre nós, mas ela manda em tudo. E quando a gente começa a ter um pensamento assim, qualquer um, que não seja com aquele objetivo traçado, com aquela meta que você quer alcançar, você tem que tentar sair desse pensamento e tirar ele da sua cabeça, porque a gente tem poder da nossa mente, a gente tem, né? Ah, não, eu não quero pensar isso. Você não pensa, você desfoca, faz outra coisa, levanta, enfim, sai daquele limbo dos pensamentos de que você não vai conseguir. E um detalhe muito importante é se cercar de pessoas que impulsionem você. Tipo a minha amiga ali na fala dela, foi muito importante, porque fez eu acreditar em mim mesma. Se ela acreditava, eu também acreditaria. É claro que nem sempre a gente vai ter alguém para impulsionar a gente em tudo que a gente faz, mas a gente consegue escolher as pessoas que nos desimpulsionam. Aquelas pessoas que nos colocam para baixo, não fique perto dessas pessoas. Aquelas pessoas que falam, ah, isso não é pra você. Nossa, eu não acredito que tu conseguiu isso. No sentido ruim, sabe? Porque muitas pessoas vão acreditar no tipo assim, meu Deus, que massa, né? Se cerquem das pessoas que celebrem você e que te impulsionem. Mas claro que o impulsionamento delas não pode ser o que vai validar a gente para o que a gente quer fazer. Autoconhecimento. Tá aí a palavra que a gente tem aqui, ó, dá até um tremor. Porque o autoconhecimento, ele é muito difícil, mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe como que a gente tá e se do jeito que a gente tá, a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente quer, né? Se a gente vai ser mais autoconfiante ou não. Então, você precisa se conhecer. Eu acho o autoconhecimento muito difícil. Pra mim, foi muito doloroso, né? Eu fiz na terapia e a minha terapeuta, ela falava, você tem que se conhecer. Então, comece hoje se conhecendo, se perguntando, se questionando. É sempre uma autorreflexão, né? Não é fácil. Eu acho o autoconhecimento doloridíssimo, duríssimo. A gente deve entender que a coragem vem antes da autoconfiança. É aquele famoso vai com medo mesmo? Então, primeiro você precisa ter coragem, depois a autoconfiança vem. Tu precisa dar o primeiro passo, porque se tu esperar, tu se sentir autoconfiante de que vai dar certo, de que tu tá no caminho certo, tu vai ficar parado sempre. Porque é impossível, do nada, cair na tua cabeça assim, não, agora eu vou deslanchar na vida. Primeiro tu precisa decidir que tu vai deslanchar na vida e depois a tua cabeça vai trabalhar com isso. E assim, o principal ponto de virada pra tudo isso, pra mim, foi Deus e é Deus. Eu voltei o meu coração pra Ele e eu entendi que eu era dependente dele. Eu entendi que eu preciso dele, que eu sou dependente da graça e da misericórdia dele todos os dias e em todos os momentos. Eu tive uma virada de chave que eu li um livro e eu tava passando por um momento bem chato assim da vida e eu entendi que eu sou filha de um Deus vivo, herdeira de uma herança real, uma herança eterna. E saber que eu sou filha de Deus e pertencente a um reino, faço parte, né? Não é como se a gente fosse meros espectadores do reino, que a gente faz parte de um reino, mudou a forma que eu me enxergo, mudou a minha percepção do meu autoconhecimento, da minha autoconfiança, até a forma como eu enxergo a opinião das pessoas sobre mim. E Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, nos fala que os pensamentos dele são agradáveis sobre nós e que a gente tem que se enxergar da forma que Deus nos enxerga. E até tem um versículo que eu gosto muito que eu vou ler pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Tá lá em Jeremias 28:11. Porque eu sei os planos que eu tenho pra vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que anseiam. Então, assim, se Deus já tem os planos de bem traçados pra gente, a gente precisa enxergar da forma que Deus enxerga, com a visão dos céus. Aí eu quero listar pra vocês alguns aprendizados que eu tive. A autoconfiança não nasce com a gente precisa construir ela todos os dias. Eu não preciso esperar eu me sentir pronta, eu preciso agir primeiro e a confiança vem depois. Dá o passo e Deus coloca o chão. Entenderam a referência, né? A maior mudança que eu precisava ter era interna. Eu precisava mudar
aquilo que eu acreditava sobre mim mesma. Olha só que loucura. E o mais clichê de tudo, né? Ninguém nasce pronto, tudo é construído. Como que isso é construído? Colocando as coisas em prática. Eu precisei parar de esperar a opinião dos outros sobre mim. No caso, eu sempre esperava ser aprovada pelos outros para depois eu me aprovar. É muito difícil a gente mudar essa chave, né? De que os outros não precisam te aprovar para você ser aprovada, porque a nossa aprovação precisa ser somente uma, a gente precisa ter a aprovação de Deus. E algo muito massa é a gente entender que com as nossas forças a gente às vezes não vai conseguir mesmo, a nossa força vem do alto. Existe alguém lá em cima que me sustenta e te sustenta todos os dias. E eu também tenho um versículo para isso, que tá lá em Isaías. Deixa eu ler para vocês. Isaías 41:10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Então, assim, não deveremos ter medo, porque Deus está com a gente. A gente não precisa desanimar, porque Ele é o nosso Deus. Ele vai nos fortalecer e nos ajudar. E a mão direita dele vai nos sustentar. Então, Ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Esse versículo, ele é completo. Assim, gente, eu tenho a consciência de que eu não cheguei ainda no meu ponto final. De que todo dia é uma construção que eu mesma preciso fazer. É aquele famoso estamos no meio do processo. E se você se sente travado ou não se sente autoconfiante, saiba que você não está sozinho. Mas você também não está preso. Você pode e deve se mover. E eu também quero te lembrar que muitas pessoas não vão acreditar em você sem que você acredite em você primeiro. E se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo pra mim, pra gente conversar um pouquinho, ou comenta se você já se sentiu autoconfiante e o que você fez pra essa autoconfiança, ou se essa autoconfiança ela não existe mais hoje. Enfim, eu espero ver vocês em breve num próximo vídeo aqui no canal. Beijos e até mais!